Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio 22. O meu nome é Luís Almeida e hoje temos o prazer de ter connosco Guilherme Campos. Viva, Guilherme. Bom dia, Luís, tudo bem? Tudo contigo também? Tudo impecável. Excelente. Olha, acho que a melhor forma para quem possivelmente possa não conhecer o Guilherme Campos, se calhar fazer uma breve introdução e se calhar aí um bocadinho da tua jornada profissional e académica. Ok? Parece bem. O Guilherme Campos é de Viana do Castelo, aqui da Zona do Norte. Neste momento vivo em Braga também. A minha jornada em termos académicos, estou no Porto, na FEUP. Fiz o mestrado na altura em Engenharia Eletrotécnica. Uh, Acabei o mestrado em 2013. Acabei por nunca também trabalhar diretamente na área, porque na altura já tinha uma proposta para trabalhar em Lisboa, para uma consultora, e aquilo para um estudante acabado de sair, ou ainda por antes de Uhum. sair da universidade, era bastante atrativo. Um, então acabei por mandar um bocado por esse mundo. Sempre trabalhei muito focado, dei uns pequenos saltos, mas sempre foi na área da consultoria, tecnologia. A maior parte do tempo foco se calhar maior à área de serviços financeiros e foi isso que comecei na Accenture, estive lá um ano e meio. Entretanto, depois mudei-me para a Deloitte. Boas escolas. Estive lá uns Boas escolas, né? boas escolas, sim, sem dúvida. Discutível isso, vá, mas Sim. não, são boas escolas, sem dúvida, mas efetivamente o trabalho às vezes era pesado, mas acho que toda a gente sabe, conhece um bocado isso. Mas foi Uhum. bom. Estive na Deloitte há alguns anos. A certa altura, acabei por, de certa forma, meter-me pelo mundo de blockchain e criptomoedas. Na altura, aqui em Portugal, fui das primeiras pessoas dentro da Deloitte a explorar esse espaço. O que me levou aqui a novas oportunidades. Acabei a fazer projetos internacionais, trabalhar com bastantes clientes lá fora. Isso também levou-me depois para o caminho da imigração. Na altura eu estava a trabalhar com o escritório de Dublin, porque eles tinham lá um centro de excelência de blockchain, e acabei depois mais tarde por me juntar a eles diretamente, emigrei para Dublin, mudei-me para lá. Uhum. Vivi em Dublin cerca de 2 anos, um bocado sofrido à custa do mau tempo que lá faz, mas foi sem dúvida uma experiência muito interessante. Acho que emigrar e sair um bocado da nossa zona de conforto ajuda-nos a crescer bastante. E pronto, estive lá cerca de 2 anos, estive um bocado na Deloitte, depois, entretanto, uma startup ligada ao espaço de blockchain chamada Consensys abriu um escritório lá em Dublin, e Uhum. eu acabei por me juntar a eles e estive lá o resto do tempo que estive em Dublin. Entretanto, mais para o fim da minha aventura em Dublin, acho que me fartei um bocado daquilo, não sei se foi fartar de Dublin ou fartar um bocado da experiência ou o que é que seja, mas houve um dia que acordei e decidi que queria voltar para Portugal. No dia a seguir, como é que foi aquilo? Sim, um dia decidi, no dia a seguir liguei à minha mãe a perguntar o que é que ela achava e no dia seguinte depois mandei o meu e-mail a informar a empresa que me iria despedir e passado um mês estava a aterrar no Porto para voltar de vez. E desde então, isto foi em 2019, eu Uhum. tinha aqui um objetivo de lançar tinha uma ideia na minha cabeça, que depois se calhar também vamos falar um bocado mais sobre isso mais à frente, Uhum. de Certo. lançar um projeto. As coisas acabaram por não correr tão bem como eu queria, mas é assim que as coisas são. Entretanto, meteu-se a pandemia, foi tudo aquilo que nós sabemos. Certo. Depois disso, estive cerca de 2 anos a trabalhar para uma empresa de gestão de património financeiro, ou seja, o meu cargo era gestão de projeto na parte de canais digitais, ou seja, lançar ou implementar alguns canais digitais que a empresa necessitava para um novo produto que iria lançar. Entretanto, depois este trabalho terminou há cerca de um ano atrás. Uhum. Tenho andado desde esse tempo aqui a tentar redescobrir-me um bocado ou tentar perceber aquilo que eu quero fazer. E pronto, e como tu sabes, e as pessoas que estão a ver isto certamente, tem agora o Copilot, que é uma plataforma de Uhum. inteligência artificial para criação de conteúdos.
e é aí que estamos neste momento. Excelente. Por isso, olha, deixaste aí a deixa para a próxima pergunta, ou seja, eu sei que és o responsável pelo lançamento do Copiloto. Se cá pedia-te, se cá para quem possa ainda não conhecer o que é que faz e o que é que poderá diferenciar dos buzzwords que existem, ChatGPT, acho que ontem ou antes de ontem foi o Bard, que foi lançado de parte da Google, por isso É, isto agora está fortíssimo esta área. toda uma aventura, não é? Sim. E eu já desde há uns meses para cá, e eu e certamente muita gente ligada aqui à área da tecnologia e da inovação já andavam a seguir isto, as evoluções especialmente da OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, não é? Os Uhum. avanços que estavam a fazer com as suas tecnologias de inteligência artificial. Um, e estávamos a ver a nascer uma série de plataformas que permitiam fazer a criação de conteúdos e outras coisas com essas novas ferramentas. Um, e em novembro, dezembro do ano passado, eu andava a pensar um bocado nisto e à custa de podcasts e tal, que ia ouvindo e tal, fiquei com um bocado com o bichinho de precisamos experimentar alguma coisa, vamos ver Excelente. o que é que dá para fazer, não é? E vi que não havia nenhuma plataforma focada naquilo que é o mercado português, ou 100% portuguesa, vá. Uhum. E, e então pegar um bocado nessa ideia, criação de conteúdos com inteligência artificial e criar o copiloto. Sendo que isto foi, pronto, fiz umas experiências, andei a partilhar com umas pessoas, olha, experimenta isto, diz-me o que é que achas e tal. Tudo muito antes de haver o copiloto, não é? Certo. Umas Uhum. coisinhas que ia fazendo, até que depois entendo efetivamente isso, não, vou mesmo criar aqui uma plataforma, vamos ver o que é que eu consigo fazer com isto. E assim nasceu o copiloto, sim. Excelente. E já testei e recomendo efetivamente, acho que é uma boa opção para Obrigado, sim. também aprender e ajudar a evoluir, porque acho que é um processo que, continuação. Diz-me uma coisa, na tua opinião, qual é que tu consideras, ou seja, estás muito ligado à tecnologia, na construção, ou seja, muitas vezes, como é que tu achas que a tecnologia pode ajudar a melhorar, não digo o futuro, mas o presente, também a qualidade de vida das pessoas, na tua opinião? É, é assim, eu acho que, e gosto de acreditar que a tecnologia pode ser o grande diferencial naquilo que é a melhoria da qualidade de vida de toda a gente, não é? E nós efetivamente vemos isso acontecer constantemente. Contudo, ainda outro dia estava a falar com um amigo meu sobre isto, que é no final do dia, quer queiramos, quer não, o capitalismo move o mundo, não é? Uhum. É uma. Sem dinheiro não há propriamente, se calhar, evolução em algumas áreas, e depois os interesses de manter lucros e produzir lucros também. A balança fica um bocado É pouco desafiador, balançada, não é? certo? É desafiador. Eh, e eu gosto de pensar que a tecnologia poderia ser uma boa forma de todos termos qualidade de vida e produzirmos mais, mas efetivamente há sempre este balanço que é preciso atingir. Eu acho que estamos a caminhar no bom caminho, e há muitas empresas a fazer muita coisa boa. Contudo, há sempre este risco aqui de alguém se querer apoderar ou querer tentar controlar certas e determinadas áreas, né? E embora acho que isso não seja positivo para ninguém, é Claro. um bocado o mundo em que vivemos, né? E o Uhum. risco que temos. Mas regra geral, e acho que muita gente pode concordar nisto, é que efetivamente a tecnologia tornou a nossa vida bastante melhor, não é? Ou seja, comparando com há 50 ou 100 anos atrás, acho que podemos dizer que, independentemente de todas as más notícias que estamos vendo na televisão todos os dias, a nossa qualidade de vida no geral está bastante melhor à custa dos avanços tecnológicos que temos tido, sem dúvida. Claro, acredito que apesar de, como é óbvio, como em tudo, não há só partes positivas, também há algumas menos positivas, mas se calhar a balança talvez seja mais positiva. E também tem a ver a forma como não usamos em proveito, e com uma certa ética e organização desse processo. Sim, sim. Eu acho que faz sentido. Diz-me uma coisa, Guilherme, quais é que são, ou seja, porque a plataforma Copiloto já está no ar, já está live, por isso já não é um teste, por assim dizer, não é só uma experimentação, apesar que estamos sempre em conta. Quais é que são os planos para o Copiloto?
possas partilhar. É assim, se me tivesse perguntado se calhar há um mês atrás quais é que eram os planos para o copiloto, eu vinha aqui dizer-te mil e uma coisas espetaculares e tudo mais, mas entretanto, com todas as notícias que têm saído, é mais difícil responder a essa pergunta, não é? Não sei se Uhum. viste, pronto, há 2 dias atrás foi o Bard da Google, Bard, não, da Google, neste sim. momento está público, está limitado o acesso, mas já tornaram isso público. Antes disso, a Google anunciou também que começou a integrar as ferramentas de inteligência artificial diretamente nos produtos que têm. Microsoft, né? eh, a Google, neste caso, e a Microsoft, depois mais Certo, tarde, certo. já anunciou também o Copilot, né? Neste caso também se Uhum. chama Copilot. Certo. O Copilot da Microsoft está integrado diretamente nos produtos do Microsoft 365. E eu tenho mandado a interrogar, ou seja, o que é que eu consigo fazer com o Copilot neste momento, Uhum. para me poder diferenciar um bocado disto. Um, e tendo em conta, sei lá, o target, digamos, que o Copilot tem, não é? Produtores de conteúdo, Uhum. marketeers, não é? Copywriters. Acho que vai passar aqui um bocado por facilitar ou acelerar o processo de criação. Neste momento já faz um bocado de conteúdos, Uhum. mas depois também facilitar o uso desse conteúdo depois nas redes sociais ou nas plataformas que essas pessoas queiram utilizar para publicar o conteúdo. É algo que estou a preparar e que pronto, está um bocado de trabalho, ainda estou a ver como é que vou fazer isso da melhor forma. Mas depois acho que há aqui uma questão de elevar estas ferramentas de inteligência artificial a outro nível, não é? Porque todos nós podemos usar o ChatGPT neste momento, ou Uhum. outras ferramentas parecidas. A questão é o que é que eu consigo fazer com o copiloto que uma pessoa simplesmente usando o ChatGPT não consegue, não é? Uhum. E há exemplos interessantes de coisas que estão a fazer neste momento que não são propriamente aquilo que eu quero fazer com o copiloto, mas que pode ser uma forma de perceber isso, que é, ainda ontem estava a ver que era uma plataforma que se chamava Ask My PDF ou qualquer coisa assim do género, Sim, em sim, que sim. tu chegas lá, fazes upload de um PDF, Um um documento PDF. qualquer que tenhas, e depois fazes perguntas ao bot sobre aquele PDF, não é? Ou seja, isto é uma Uhum. coisa que tu diretamente no ChatGPT neste momento não consegues fazer. Estás a elevar a capacidade daquela ferramenta para fazer uma tarefa específica. E eu tenho andado a pensar como é que efetivamente consigo pegar no Copilot e fazer isto de forma a diferenciar-me daquilo que são as ofertas agora das grandes tecnológicas, integradas diretamente nos produtos que eles têm, que torna-se difícil de competir um bocado com isso, não é? Claro que há sempre a questão do há mercado para tudo e há espaço para tudo e as pessoas certamente vão valorizar coisas diferentes. Mas eu aqui sozinho a desenvolver o copiloto e a Claro. trabalhar a imagem do copiloto e a comunicação do copiloto e a presença do copiloto e tudo mais, um, estou um bocado limitado naquilo que são as minhas capacidades para fazê-lo evoluir tão rapidamente como estas empresas conseguem, mas digamos que tenho aqui umas quantas ideias na Claro. cartola para explorar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok. Boa. Acho que, primeiro que tudo, parabéns pelo projeto e acho que, acima de tudo, há que continuar. Obrigado, sim. Nada. Outros projetos, Guilherme, que tu tens é o mielheiro.pt. Podes ajudar aqui, se Sim. calhar, a clarificar. Eu conheço, mas para quem não conhece, qual é a função e o objetivo? O que Sim, fazes? isto pronto, vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocado quando eu voltei Uhum. para Portugal, depois de estar na Irlanda. Eu andava a pensar, já andava um bocado com o bichinho do empreendedorismo, queria fazer alguma coisa diferente e estava a ouvir o podcast do Freakonomics, não sei se conheces. Sim, senhor. Pronto. E eles tinham lá um episódio muito interessante que falava de um produto financeiro chamado Price Linked Savings. Hum. Um, Basicamente é uma espécie de uma conta poupança associada a um sistema de lotaria, como ver, Uhum. da Santa Casa, o que seja, não é? Mas que é um produto que vai buscar as coisas boas dos dois lados, que é a segurança de um depósito, de um produto de poupança normal Uhum. que tenhas num banco, associado ao retorno ou à parte do jogo e da gamificação de uma lotaria ou de uma raspadinha, ou como queiras chamar. Uhum. Basicamente aquilo que me funciona é tu tens um produto específico para aquilo, tu investes dinheiro mensalmente e tudo mais, e por cada X euros de investimento ou poupança que faças, tens um ticket, digamos, Uma um número premiação. associado Uhum. àquele valor. E todos os meses, ou de X em X tempos, há uma lotaria em que há um certo bolo, uma parte daquele bolo que é distribuída como prémios
às Uhum. pessoas que poupam para aquele produto. Este produto pode parecer um bocado estranho, mas efetivamente ele existe, por exemplo, no Reino Unido e é gerido como é um produto público, se não estou em erro, gerido pelo equivalente do IGCP aqui em Portugal, do Uhum. Instituto que gera a dívida pública. Na Nova Zelândia, houve exemplos na África do Sul, nos Estados Unidos existem alguns exemplos, embora um bocado diferentes, porque nos Estados Unidos aquilo, por cada estado tens regras diferentes. Sim, sim, isso é diferente, sim. Tem muitas Um, regras. Sim. e eu achei isto muito interessante na altura, porque depois andei a investigar um bocado e Portugal, por um lado, tinha uma taxa de poupança por agregado familiar baixa em relação àquilo que é o resto da Europa. Isto era em 2019, não é? 2018. Uhum. Mas ao mesmo tempo, Portugal é dos países que mais gasta em jogos da sorte, como gostam de chamar, embora eu, Sim, eu sim, acho que sim. são jogos de azar e teria muito para dizer sobre isso se tivéssemos aqui várias Seria, horas para falar sobre isso. seria outro podcast, quase. Eh, seria mais do que isso. E achei interessante esta junção para um mercado como o português, porque os portugueses gostam deste chamamento dos jogos da sorte, os jogos de azar, e andavam um pouco a poupar pouco, não é? Então, na altura, voltei para Portugal com a ideia de tentar lançar essa ideia, Uhum. com esse produto. Eu nunca tinha tido experiência nesta área, nunca tinha trabalhado, nunca tinha tentado lançar um projeto meu, sabia pouquíssimo sobre finanças, economia, o que é que seja, mas tentei, andei vários meses a explorar esta ideia, participei em muitos eventos, participei num acelerador da Fintech House aí de Lisboa, que Conheço, possivelmente conheço, conheces, sim. conheço, conheço perfeitamente. Eles têm o FinLab, acho que é assim que se chama, em É. que as empresas depois vão falar com os reguladores portugueses e depois têm a possibilidade de fazer crescer o produto. Passei a primeira fase, tive uma segunda fase em que estive sentado numa sala com 15 pessoas, os três grandes reguladores portugueses, que foi uma coisa um bocado assustadora na altura, mas assumi e estive lá e ouvi todas as críticas e perguntas que eles tinham a fazer ao projeto. E pronto, e depois, interessante, meteu-se o Covid e tudo mais, eu tentei continuar com o projeto, mas efetivamente, pronto, por falta de experiência minha também, não é? E também porque isto era um produto financeiro no final do dia e, como deves saber também, produtos financeiros têm sempre mais dificuldade em serem lançados para o mercado, há muita E a regulação, há muito regulamentação é pesada, controle. sim, sim, sim. Um, Pus o projeto em pausa, nunca disse que acabei o projeto, ele está em pausa, se calhar algum dia destes poderei voltar a pegar nele, continuo a achar que é uma boa ideia, mas depois na altura percebi que sabia pouco sobre finanças pessoais, então eu andava a tentar falar com pessoas sobre este projeto, esta minha ideia de poupança e tudo mais, mas não sabia o suficiente sobre gestão de dinheiro, ou sobre gestão do meu Uhum. dinheiro pessoal, ou do que é que as pessoas faziam com o dinheiro delas. Então decidi que ia começar a escrever um blog, com dois objetivos específicos, que era aprender mais sobre finanças pessoais e economia, Uhum. e desenvolver as minhas capacidades de escrita, porque eu nunca fui a melhor pessoa a escrever conteúdos, então achei que era uma boa mistura. E o meu objetivo no início foi no primeiro ano, decidi que ia escrever um post por semana, ou seja, obrigar-me mesmo a escrever no Uhum. mínimo 52 posts, que consegui atingir esse objetivo. Entretanto, Boa. as coisas acalmaram um bocado. Já escrevo com menos regularidade, porque primeiro é difícil escrever, eu não tinha ideia, mas eu agora dou muito mais valor às pessoas que criam conteúdo, porque produzir conteúdo regularmente, com boa qualidade, é uma coisa complicada. E também porque o milheiro em si, eu não queria que fosse, se calhar, mais, digamos, sei lá, um blog de finanças pessoais, não é? Em que tem os típicos Uhum. posts as 10 coisas que deves fazer para XPTO, não é? Eu queria que tivesse um foco, se calhar, um bocado mais relacionado com a psicologia do dinheiro, como é que como é que os Gerimos. vieses, os Certo. nossos vieses pessoais influenciam a nossa gestão de dinheiro. Um, então é um bocado mais complicado produzir conteúdos e também não tenho tanto. Isso é mais um hobby do que uma coisa que eu queira tornar, se calhar, mais, digamos, profissional, entre aspas. Então Uhum. vou-me divertindo e vou fazendo e de tempos a tempos lembro mais. Era interessante escrever sobre isso, então lá faço um post e tento escrever um bocado. E tem sido uma experiência interessante, sim. Boa. Acho que, e isso certamente has de concordar comigo, Portugal tem
uma falha gigantesca naquilo que é a nossa educação financeira. Sim, literacia financeira, A sim, literacia completamente. financeira é um grande problema e eu espero que o Milheiro tenha ajudado, se calhar, algumas pessoas com isso e continue a ajudar e certamente o irá fazer. Mas é essa a história. Olha, primeiro que tudo também, mais uma vez, assim um dois parabéns, mas acho que sim, primeiro que tudo pela iniciativa, e acho que sim, há uma, não digo, não há uma literacia financeira, se calhar, que por vezes tem que se começar desde pequeno. Eu tento passar É. essa mensagem junto dos meus filhos, pelo menos algumas coisas vão ficar lá, mas acho que faz todo o sentido. No meio desse, como é que tu, Guilherme, consegues ter o equilíbrio? Quer dizer, pronto, já percebi que se calhar quando tinha aqui a pergunta preparada, como é que faz o equilíbrio entre o milheiro e o copiloto? Se calhar agora dás mais esforço, se calhar, ao copiloto que ao milheiro, não sei. Sim, eu admito que, ou seja, eu ando sempre a pensar nestas coisas, não é? Tenho sempre milheiro na minha cabeça e copiloto, e outras coisas, às vezes, se calhar, fico um bocado ansioso porque acho que devia estar a fazer um artigo para o milheiro e não estou a produzir e aquilo vai começar a morrer, e entretanto as pessoas vão deixar de me seguir e tudo mais. Outras vezes ando muito mais tranquilo, tenho foco no copiloto, não é? É isso que eu ando a Claro, desenvolver neste momento. Mas basicamente o que eu faço é, ou seja, eu tenho milheiro, eu tenho uma série de, digamos, drafts de coisas que quero escrever, não é? sim. E pelo menos uma vez por semana eu olho para aquilo e vou desenvolvendo alguns destes tópicos, não é? E Claro, durante o mês, se calhar, um dos tópicos desenvolve-se um bocado mais do que os outros claro. e acabo por fechar aquele tópico. Mas a minha dedicação aqui é, se calhar, 2 ou 3 horas por semana a olhar para o milheiro. Sem muita pressão, porque também tenho esta liberdade de não ter pressão de produzir, porque não tenho um objetivo concreto, não é? E isto Uhum, tira muito dos meus ombros. Um, e acabo por me dedicar muito mais ao copiloto, não é? Mas é difícil, porque o copiloto, ou seja, se eu tenho uma funcionalidade que eu quero desenvolver para o copiloto, é muito mais, sei lá, tangível, não é? uhum, E eu sei dizer, epá, esta funcionalidade vai demorar, sei lá, 2 ou 3 dias a desenvolver, e eu sei que nestes 2 ou 3 dias eu consigo fazer isto. Agora, com o copiloto, e como eu também o objetivo é criar conteúdos que sejam um bocado mais fora da caixa, o processo de criação de conteúdo não é tão fechado, não é tão. claro, Eu sim. se me dedicar 2 horas a isto, eu vou conseguir produzir este conteúdo e bater isto fechado. Não, as coisas às vezes arrastam-se um bocado, Sim. é um bocado difícil, às vezes sentir um bocado aquela pressão do, eu devia estar quase a fechar este artigo, mas ainda não fechei, mas tenho que fazer isto para o copiloto. Por exemplo, ontem à noite estava a preparar um e-mail que vai sair daqui a 1 minuto para os utilizadores do copiloto, e tive até à última da hora a arrastar aquele e-mail, mas era um e-mail super simples, mas tive ali imenso tempo a remoer o que é que eu escrevo, o que é que não escrevo, agora muda isto, agora envia o e-mail de texto. E é curioso porque eu comecei a dar a tecnologia, para mim, a tecnologia é algo muito mais palpável, e sei que para outras pessoas Uhum. que não são, é toda Paciência. um bicho de 7 cabeças, não é? Às vezes. E, um, mas para mim é o conteúdo, para mim a criação de conteúdo é uma coisa que me deixa um bocado perdido às vezes, e é muito difícil gerir isso porque eu foco-me quando estou a desenvolver o copiloto, fico ali na zone, não é? Uhum. Entro naquele momento e não consigo fazer isso para conteúdo. Gostava de um dia perceber como é que eu posso fazer isso. E agora é curioso, porque agora o Copiloto, não é? Porque o Copiloto é uma plataforma Para orientada à criar. criação de conteúdos, tem interagido com muitas pessoas que fazem produção de conteúdos, vou aprendendo muito, sem dúvida. Uhum. Mas mesmo assim ainda não consigo apanhar aqui o jeito da criação de conteúdos. Não sendo eu um grande experiente, porque eu também passo por esse desafio, sempre que tento escrever um artigo, às vezes, como dizer, escrevo, reescrevo, depois quando chega a uma altura não sei com a velocidade, mas eh, como o Martim Mariano que diz muitas vezes é verdade, é fazer, pronto, é repetir, repetir, Fazer, sim. até chegar a uma altura que, de uma certa forma, possa ser de uma forma mais Mais fácil para natural, fazer. não Mas sim, é? Assim. é um processo. Mas agora depois é curioso também, não é? Porque agora temos estas ferramentas de inteligência artificial e as pessoas até começam a interrogar se os artigos que eu produzo para o milheiro são artigos produzidos por mim ou se pelo milheiro. Mas mesmo assim é curioso que com estas ferramentas ainda as coisas às vezes demoram a sair. Eu acho que as ferramentas trouxeram-nos coisas muito boas, não é? Mas ao mesmo tempo abrem tanto aqui as possibilidades que até uma pessoa perde um bocado o foco às vezes.
Mas eu acho que é um pouco, que é no âmbito da pergunta que eu vou fazer a seguir, que é, as pessoas não podem interpretar que estas ferramentas vão resolver o problema todo. Ou seja, há aqui um Sim. processo que tem que ser garantido. Por isso, no final do dia, eu acho que ChatGPTs, Bards e outros exemplos vão-nos ajudar a guiar. Possivelmente, se calhar, eu estou um dia, faz conta para ter uma ideia de qual, o que é que eu vou escrever, e se calhar ali num minuto tenho várias ideias, mas mesmo que eu escreva o artigo daquilo, aquilo tem que ser revisto, porque nem sempre aquilo está na Claro. prescrição. Por isso, eu acho que nos ajuda a arrancar, que por vezes é esse processo que nos bloqueia em várias atividades profissionais e até pessoais, né, por assim dizer. Diz-me uma coisa, Guilherme, na tua opinião, tendo em conta que és uma pessoa muito ligada à tecnologia, com vários desenvolvimentos nisso, qual é que tu consideras, e estamos num mercado muito competitivo, uma das competências barra habilidades que tu consideras que as pessoas têm que ter efetivamente no dia 2? O, Só para uma nota aí ao que disseste antes, que é Sim. curioso, porque eu já tenho feito algumas apresentações sobre o copiloto, não é? Para pessoas da área. E há sempre a pergunta do, isto vai-me tirar o trabalho. E, eh, e o que eu digo é que não é? Porque, como qualquer outra tecnologia que tenha vindo no passado, não é? Isto vai mudar coisas, mas não é a tecnologia em si que te vai tirar o trabalho. Já deves ter visto isto também nas redes sociais, não é? Não é a inteligência artificial em específico que te vai tirar o trabalho, são as pessoas que vão usar corretamente a inteligência artificial que te vão tirar o trabalho, possivelmente. É uma questão de saberes balançar e utilizar estas novas ferramentas para potenciar a tua capacidade de produzir e elevar as tuas capacidades para seres um melhor profissional, não é? No final do dia. Mas em relação às competências, isso é curioso, porque antes dessa explosão de inteligência artificial que aconteceu nestes últimos Uhum. meses, dizia-se muito que a inteligência artificial ou a automatização do trabalho iria acontecer, se calhar, a níveis mais de processos mais, sei lá, de produção em fábricas, por exemplo, não é? Certo. As fábricas iam se tornar 100% automatizadas, as pessoas que trabalhavam em fábricas já não iria haver essa necessidade. E é curioso porque eu acho que está a acontecer, não está a acontecer nada disso, não é? Os processos, os trabalhos que estão neste momento a ser automatizados são trabalhos que nós achávamos que eram trabalhos que ainda iam estar seguríssimos nos próximos anos. Os criadores de conteúdo, os developers, não é? A malta a bater código, Uhum. toda a gente dizia que que isso ainda ia demorar muito. E neste momento a Microsoft, ontem, em parceria com o GitHub, que é uma das maiores plataformas de gestão de código do Claro. mundo, anunciou uma nova versão do seu assistente virtual também, de Uhum. criação de código. E eu acho que esses trabalhos muito mais ligados ao digital de criação é que vão sofrer, se calhar, as maiores alterações dos próximos tempos. Por isso que eu acho, pessoalmente, que são, se calhar, competências que podem destacar ou que podem marcar pela diferença, tendo em conta todas Uhum. estas evoluções, uma delas é seres capaz de introduzir essas ferramentas no teu dia a dia, não é? Porque tu, se não evoluís com a tecnologia, então aí vais te tornar obsoleto muito rapidamente. Não teres medo de dizer, eu sou um copywriter e eu uso o ChatGPT Não. para me ajudar a produzir conteúdo, não é? Ou eu sou um developer e eu uso o copilot do GitHub Uhum. para desenvolver código, não há problema nenhum, é o que é, são novas ferramentas. Mas eu acho que Até há porque, aqui desculpa uma. só interromper, Guilherme, até porque, só para também ajudar aqui, já tive sentido essa conversa e dizia às pessoas, se o código não for bem desenvolvido e a pessoa com o devido respeito não perceber nada do que está lá, mesmo quando ele fizer copy-paste, se aquilo der erro, ou se não der aquilo que ele pretende, aquilo Claro, por isso, claro, e a forma como faz a pergunta no chat GPT da vida, podes não sair dali. Por isso, as pessoas no final do dia têm que ter competência, têm que saber o que é que estão a claro, fazer. sem dúvida. E mesmo se aplicar a criadores de conteúdo, não é? Se tu É um vais só exemplo, claro. produzir e colar aquilo em algum post de rede social, Vais aquilo ter uma surpresa, possivelmente, se calhar. ainda ontem, o último que, não foi ontem que tiveste o André Novaes, não é? Sim, Que Andrés tiveste de aqui. Paulo. Ele estava a falar um bocado sobre isso, não é? Do toque humano e saber ajustar o conteúdo para ter mais conversão, não é? Os títulos, Claro. o conteúdo em si e tudo mais. E eu acho que isso ainda tem muito toque pessoal aí, humano, Claro. que essas ferramentas não vão substituir. Mas eu acho que há aqui outra capacidade, outra competência
que é efetivamente isto, é a parte humana, não é? Ou seja, se tu, eu não lhe chamaria se calhar compaixão é uma palavra muito Hum, forte, mas empatia, saberes comunicar com as pessoas com quem trabalhas, se estás num projeto muito próximo de um possível cliente, saberes falar com o cliente, não é? Perceber as dificuldades do cliente. Um, eu, por exemplo, ainda há uns tempos atrás estava a ver uma posição, um post qualquer sobre uma empresa que sempre que recrutava uma nova pessoa, essa pessoa tinha ficado 2 semanas a fazer customer service para perceber as dificuldades dos clientes daquela empresa uhum, e também para perceberem se aquela pessoa era empática e claro. conseguia comunicar. E eu acho que isso é uma coisa, pronto, os robôs da vida que aí vêm não vão conseguir substituir isso tão cedo, não é? Acho que essa parte é muito importante. E há se calhar aqui mais uma que é o tema da. Estávamos a falar há bocado antes de começarmos isto, não é? Sobre o tema Uhum. da transformação digital e a nossa capacidade de olhar para a inovação e tudo mais. Eu acho que essa competência vai ser muito importante, ou seja, tu vais estar numa empresa, tu queres ajudar a empresa a crescer, não é? Queres, tanto seja a tua empresa ou se estiveres a trabalhar para a empresa. Certo. Então, se calhar esta capacidade de criar, ou se calhar fugir um bocado àquilo que é o teu trabalho e olhar para, eu faço isto agora, este produto, eu estou encarregue deste produto ou desta funcionalidade, isto se calhar daqui a 2 anos faria sentido que tivesse este aspecto ou que se transformasse nisto, porque é para aqui que está a caminhar a Uhum. indústria, tens a capacidade de identificar essas falhas e reportá-las e tentar levar a empresa nesse caminho, mesmo independentemente da tua posição dentro da empresa, não é? Uhum. Acho que isso também é muito importante, ou seja, neste momento a evolução, a velocidade com que a informação se propaga, mais a rapidez com que temos, a rapidez de crescimento tecnológico neste momento, eu acho que se tu fores uma pessoa que está parada no tempo, muito rapidamente também vais Sim. ficar deixada para trás. Sim. Duas notas que gostava de acrescentar ao que tu disseste e concordo. Hoje acho que estava um artigo até no SAPTEC que é a falar das profissões potencialmente que vão ser eh, potencialmente mais em risco ou não de, não digo ser substituídas, de ter que se adaptar de outra forma. E ontem, quando tive a oportunidade de dar uma formação, havia uma pergunta que se colocou, que é natural, que é se as pessoas vão perder o emprego delas. E o que eu lhes disse, efetivamente, sim, vai haver cerca de muitas pessoas com a parte da automação e da inteligência artificial que vão perder, mas façam um relatório que existe, que é público, que é do World Economic Forum, e diz sim, vão perder, nunca está a mentir nos dados, cerca de 85 milhões de empregos, mas vão ser criados 97 milhões, ou seja, e isto aconteceu em todas as revoluções que nós já passamos, por isso é natural, eu acho que o desafio sim é o ser humano, neste caso a pessoa, ter a capacidade de se adaptar a esta velocidade para isto. Pronto, eu acho que esse sim que é o grande, porque sim, vai haver profissões que vão ser, não digo reajustadas ou tudo o resto, vão ser aproveitadas, mas esta capacidade com que a pessoa, e que vai de encontro ao que tu estás a dizer, conseguir apanhar o comboio e Sim, adaptar ao seu dia a dia. é, sim, sem dúvida. E é curioso porque isto só vai, eu vou dizer piorar aqui, mas não é no mau sentido, não é? Mas só vai acelerar, não é? Há um blog que eu gosto de ler que é o Wait But Why, não sei se conheces, do Tim Urban. Não. Wait But Why. E ele tem um artigo que escreveu já há uns anos que fala sobre a evolução tecnológica e que se tem e que há registro disso, mostra que cada vez mais rápido nós evoluímos cada vez mais rápido, não é? Em termos tecnológicos, muito derivado da nossa capacidade de trocar informação, não é? Desde Uhum. que a internet foi inventada, que isso acelerou. E isso vai continuar a acontecer, ou seja, o que nós estamos a ver agora destes últimos meses, que houve a evolução do ChatGPT, que parece que do nada transformou indústrias, ou está prestes a transformar indústrias, isto vai continuar a acelerar, não é? Ou seja, nós temos que Sim, continuar a ter essa capacidade de evoluir com a tecnologia, embora às vezes possa parecer difícil, porque parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo e sim, sim. quase nem podemos dormir, porque senão perdemos o comboio completamente, não é? Sim. E, É e, complicado. e até porque a inteligência artificial, não, entre aspas, não nasceu nestes últimos 2 ou 3 anos. Isto é desde Também, sim, 1950, né? sim, Desde o claro, teste pois do Alan, é, do Alan é, Turing, e as pessoas às vezes, pronto, é normal, é natural. O ser humano fixa a capacidade de fixar as coisas mais, quando estão mais próximas do tempo, mas sim, eu claro, concordo que é, se calhar dormimos e acordamos de manhã e aquilo que nós já já pensamos que foi. dominamos um bocadinho,
estamos completamente fora Sim, do não, é contexto. bastante, sim. Guilherme, diz-me uma coisa, ou seja, tendo essa veia empreendedora, algum conselho que tu dês, porque, como é óbvio, para quem quer ir por esta via que tu consideras que seja importante? Epá, deixa-me pensar aqui um bocado. Eu, ehm, eu, desde há 2 ou 3 anos atrás, comecei a ler ou a interessar-me por estoicismo, que é uma veia filosófica que eu acho interessante, embora se calhar um bocado difícil de aplicar a 100% na nossa vida, não é? Quem me dera a mim ser 100% estoico. Mas há uma frase que me marcou bastante de tudo o que foi lendo, que é uma frase em latim que é memento mori. E memento mori, isto pode ser traduzido de várias formas e analisado de várias formas, mas basicamente é, de uma forma assim muito crua, é lembra-te que vais morrer. E quando digo isto às pessoas, as pessoas ficam, ai, mas isso é tão macabro, é tão nihilista, se calhar, ou seja, a vida é importante, a vida é boa. Eu tento explicar às pessoas que é o oposto disso, ou seja, a lembrança de que um dia já não vou estar aqui potencia-me a fazer coisas que se calhar não faria, ou a arriscar um bocado mais, não é? E acho que isso, nesta área do empreendedorismo, é importante, que é de género. Eu às vezes tinha muitas dúvidas se devia fazer isto ou se devia fazer aquilo. E entretanto, com esta mudança de mindset, é muito mais género de não, eu vou fazer isto, pá, se calhar vai descarrilar completamente, vai ser um erro gigantesco, mas há duas coisas certas aqui. Uma, eu vou aprender com isto, não é? E é com os erros que se aprende acima de tudo. E dois, eu tenho a certeza que daqui a 5 ou 10 anos, quando pensar ou viver este momento, nunca vou pensar, e se eu tivesse tentado? Que é Sim, uma sim. coisa que a mim faz muita confusão e que me consome muito, que é do género, eu se não tentar isto agora, eu vou me arrepender de não sequer, nem sequer ter experimentado, né? E isto vai-me comer um bocado por dentro. Então prefiro arriscar e às vezes cometo erros gigantescos e faço asneiras e certamente ainda vou ter muitas asneiras para fazer durante a minha vida, mas acho que esta visão, este mindset de arriscar um bocado, e às vezes quando eu digo arriscar, as pessoas acham, pá, mas arriscar o que é? Deixar o trabalho e enterrar o meu dinheiro todo no. Certo. Não, tipo, pá, crias uma página no Instagram e começas a fazer coisas, ou crias um website e começas a escrever como um milheiro, não é? Eu Substack, criei lá uma conta e comecei a escrever, a fazer posts. E ao início aquilo era ridículo e as pessoas comentavam aquilo e às vezes eram uns comentários mesmo maus que eu achava, não é? Mas hoje em dia já não me interessa. Ou seja, eu escrevi o que eu queria escrever, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha e está tudo bem. E às vezes há comentários que dizem, isto devia ser assim, isto não é assim, eu aprendo, não é? E as pessoas Uhum. evoluem e tudo mais. Mas se eu não tivesse arriscado, nunca teria chegado a esse ponto, não é? E acho que também depois quanto mais arriscas, mais fácil se torna arriscar também, não é? Ou seja, novos projetos ou novas coisas que apareçam na tua vida, mais facilmente dizes que Uhum. sim, se calhar abre novas janelas de oportunidade também que tu não terias se não tivesses dado esse salto ou arriscado dessa forma. Eu Sim. acho que este conceito é importante. Sim, e também acima de tudo, principalmente em Portugal, das pessoas que eu tenho, pessoas, amigos cá e fora, é a nossa cultura, quer nós queremos ou não, com o devido respeito, gosto muito de Portugal, o mindset de arriscar É, às vezes eu digo não é só conservativo, é demasiado conservativo e faz sempre, é mais fácil não fazer, né? Mas, e depois se for preciso dizer que os outros tiveram sorte, mas sim, e, é um bocado por aí. Eu acho que também temos aqui um problema em Portugal que é, para além disso, que eu concordo plenamente, e isso também vê-se, eu estou a falar de milheiro e conheço, não é? As pessoas os investimentos que fazem, onde põem o seu dinheiro a render e tudo mais. Mas a outra coisa que eu tenho reparado é o que eu estava a dizer agora mesmo, que é, as pessoas acham que vou arriscar aqui é preciso dar uma reviravolta de 180 sim, graus à vida e mudar completamente, e não é preciso, não é? Eu posso ter o meu trabalho e se calhar por semana dedico 1 hora ou 2 a um projeto que eu acho interessante e vou fazendo e vou construindo as coisas e o arriscar pode ser por aí, não é? Acho que as passa, pessoas têm medo de se expor, têm medo de se sim, ridicularizarem ou cometerem erros. E isso é um problema, um e, bloqueio. e também acredito primeiro de se exporem porque estão sempre mais preocupadas com o comentário dos outros É isso, é do exatamente isso. que É, eu acho que isso às vezes também limita, porque acho que também a nível, isto aqui é a minha opinião, já mais pessoal, a nível educacional nós não somos preparados
para fazer esse tipo de coisa, não é? Nós somos preparados para segue esta Seguir as linha, regras. se saíres esta linha, potencialmente já és o fora da caixa, mas nem sempre é bem visto, pronto, e se calhar, e nós conhecemos isso de outras culturas, se calhar uma educação no Japão é natural e as crianças começam a programar desde cedo e tudo o resto, essas coisas, e de arriscar e tratar da sala, da limpeza, coisas que cá em Portugal se calhar fazia mais sentido. Mas pronto, isso também Sim, sim. daria asa a outro podcast, Era. Não, mas mas é essa parte que as pessoas pensam de nós e o medo que temos da opinião das pessoas, ou da rejeição das pessoas, é algo. E eu falo, eu sou culpado, não é? Eu ainda hoje, às vezes, há coisas que faço e que sinto que se calhar não devia ter feito aquilo, as pessoas ficavam a pensar, não sei o quê. Mas é sem dúvida um fator limitante na nossa capacidade de sair da caixa e explorar coisas novas. claro. Diz-me uma coisa, Guilherme, nesses projetos que tiveste, seja no Milheiro ou seja no copiloto, alguma história que tu sintas que tenha tido impacto e te digas, pá, quase que aquilo que estás a fazer sentiste que é quase uma premiação no bom sentido, né? E que tu te relembres? Hum, assim, nenhuma história em específico, não é? Uhum. Como estávamos a falar ainda há bocado, eu ainda tenho pouca experiência neste mundo, não é? Eu ainda Uhum. tenho muito para aprender e muito para experienciar. Mas tenho algumas coisas de milheiro, ou seja, pessoas que mandaram mensagens a dizer: Olha, comecei a seguir o milheiro, à custa daquilo que foste dizendo, comecei a investigar mais e a ler mais, ou a aprender mais sobre finanças pessoais e a perceber que não estava a fazer as coisas direito. Ou coisas como o género, porque o meu gestor financeiro do banco disse que devia pôr o dinheiro aqui, mas entretanto tu fizeste um post sobre aquilo e eu andei a investigar e depois percebi que o meu gestor financeiro não tinha interesses, tinha mais interesses pessoais dele do que interesses Certo. meus, não é? Em mente. Assim, pequenas histórias dessas que são interessantes, tendo em conta que, ou seja, o meu alcance como milheiro não é muito grande, não é? Mas vou recebendo assim umas mensagens de vez em quando que Que motivo? são gratificantes. Quanto ao copiloto, neste momento o copiloto ainda está numa fase ainda experimental, mas também tenho recebido assim algumas coisas, mas assim de cabeça não consigo pensar em Ok, nenhuma história específica ou evento específico que tenha mudado a minha vida completamente, sim. ok. Diz-me uma coisa, Guilherme, algum livro, filme ou palestra que tu recomendes aqui à nossa audiência? Sim, o livro é um livro que eu já li há muitos anos, eu já não me lembro da maior parte do livro, mas há uma lição que tirei de lá. O livro é o The Subtle Art of Not Giving a F. Eu não sei, não vou dizer aqui nada, porque depois o YouTube pode bloquear aqui os Uhum. conteúdos, mas é do Mark Mason, não sei se conheces. Por acaso E não. o livro é muito interessante, mas há uma lição que ficou comigo desse livro. E é, ou seja, quando nós estamos parados, nos paramos com uma situação em que temos de tomar uma decisão, um sim ou um não, ou várias decisões, ou vários caminhos que podemos tomar. Hum, a indecisão ou não tomada de decisão, hum, ironicamente, é uma tomada de decisão por si, não é? Ou seja, ficarmos no mesmo sítio porque não conseguimos tomar uma decisão e avançar para nenhum dos lados, é uma decisão, ou seja, é o ficarmos ali, estamos ali e estamos a tomar uma decisão nesse momento de não avançar, seja para o sim ou seja para o não, não estamos a avançar. Uhum. Isso ficou comigo. E eu hoje em dia um, evito ficar parado no mesmo sítio quando tem algum bloqueio, não é? Porque eu continuar bloqueado não vai resolver o meu problema Sim. e, e às vezes não ter, posso achar que não é a melhor decisão, mas pelo menos continuar a avançar e ir para a frente. Eu tenho muito essa, ou tento ter presente essa capacidade de não ficar parado e de não me deixar bloquear Uhum. por decisões da minha vida, assim. Boa. Diz-me uma coisa, como é que tu lidas quando aquelas situações que acontecem que são menos positivas, como é que tu tentas lidar com elas e ultrapassá-las? Um, eu, quando era mais novo, eu não lidava positivamente, não é? Eu acho que eu era daquelas pessoas que fervia em pouca água. Um, é curioso porque ainda me lembro de várias avaliações, processos de avaliação que tive nas consultoras por onde passei, em que havia sempre um comentário que era algo do género: o Guilherme fez isto, mas notava-se.
que o Guilherme não estava muito para aí virado, ou a cara dele, ou não estava. Eu era sempre muito. Quando achava que alguma coisa não estava bem, a minha cara não estava. Eu tenho eu gosto de dizer que tenho uma péssima poker face, não é? Que não consigo manter uma cara normal. E eu tendi a lidar com isso um bocado mal, mas acho que interessante também cresci e melhorei bastante. Hoje em dia, mesmo com os comentários às vezes do Milheiro, do copiloto até, não é? Nestes momentos, Uhum. se calhar às vezes fico um bocadinho irritado, mas depois penso que, primeiro, o comentário em si só me afeta porque eu estou a deixar que me afete, não é? Porque são só palavras. Há Uhum. um vídeo muito conhecido, já não sei de quem, se fizessem esse comentário em chinês, tu ias ficar assim. E eu, não, porque eu não percebo chinês, então o comentário, as palavras não iam afetar, não é? Um, e eu tento sempre pensar nisso, e acabo sempre a pensar se calhar outra pessoa está a passar por outra coisa, ou teve um dia mau, ou efetivamente não gosta, e se não gostar também não é, pronto, não é o fim do mundo, porque há outras pessoas que vão gostar, não é? E se calhar às vezes quando as pessoas fazem esse comentário não é a ti pessoa, mas talvez entre aspas ao projeto, não é? Ao Porque projeto também, não é? Ou seja, pronto, eu levo ao pessoal, às vezes também é complicado conseguir separar a parte profissional do pessoal, ou o projeto da pessoa. Mas pronto, é isso. Eu antes levava isto muito para o pessoal e se calhar ficava muito irritadiço. Hoje em dia acho que aprendi a controlar isso muito gerir melhor. mais e acho que é uma coisa importante para se ter também neste mundo profissional, não é? Porque pronto, todos temos coisas, todos temos problemas e todos estamos a passar por alguma coisa. E às vezes há dias que não correm tão bem, e acho que somos todos humanos e temos é que entender isso uns dos outros, embora às vezes seja um bocado difícil, não é? Mas Pá. pronto. Guilherme, qual é que foi, na tua opinião, o melhor conselho que deram até hoje? O típico conselho de que a vida não é um sprint, é uma maratona, Uhum. e que as coisas fazem-se com calma, com disciplina acima de tudo, não é? Porque se eu correr um sprint de 100 metros, eu vou chegar aos 100 metros e se calhar não vou ter muito para mostrar e vou estar completamente esgotado, mas se eu correr uma maratona, eu sei que vou conseguir estar 4 horas a correr. E se calhar vou produzir muito mais. A analogia aqui eu acho que é bastante interessante, porque, e tenho notado isso, por exemplo, com o milheiro, que é quando eu criei o milheiro no início, não tinha subscritores, ninguém seguia aquilo, ninguém fazia nada, não é? Mas eu mantive a minha consistência durante aquele Claro. primeiro ano de produzir todas as semanas, mantive aquela consistência. E os resultados começaram a aparecer, as pessoas começaram a encontrar o milheiro, começaram a comentar, começaram a partilhar o milheiro. E acho que isso mostra bem este exemplo da vida não ser um sprint, ser uma maratona, não é? Consistência e disciplina nas coisas que fazemos mostram resultados. Acho que hoje em dia todos temos muito pressa de fazer tudo com os TikToks da vida, que é tudo muito instantâneo, muito rápido, mas a verdade é que tudo demora e tudo leva o seu tempo e as coisas não são fáceis e não acontecem de dia para a noite, não é? Sim. E que acredito que pode até ser prejudicial porque nós ganhamos uma expectativa tão grande que tudo tem que acontecer no imediato Sim, e e isso prejudica-nos hoje os resultados, com tudo o resto, essa palavra que tu disseste e concordo, a é, consistência, é um, manter, é porque mais um, cedo ou mais tarde a probabilidade é maior do que se desistirmos, por assim dizer. claro, sem dúvida. Olha, Guilherme, última pergunta. Algum hobby que possas partilhar? Sim, eu vou chamar isto de hobby, mas eu acho que devia ser quase uma coisa presente nas nossas vidas, a todos os momentos, que é fazer exercício físico. Eu Uhum. faço CrossFit especificamente. Eu sei que há muitas opiniões variadas sobre a prática deste tipo de exercício, mas olha, foi a coisa que eu encontrei que funcionava para mim. Eu aborrecia-me a ir ao ginásio muito facilmente. Correr para mim, só por correr, não é uma coisa que funciona. Então descobri no CrossFit uma forma de me manter ativo e ter consistência acima de tudo, de fazer exercícios e ir às aulas Uhum. sempre. E pronto, de certa forma esse é o meu hobby, digamos, mais interessante agora neste momento. Boa. Guilherme, chegamos ao fim. Queria-te, Certo? Bom, queria-te agradecer a tua disponibilidade e a tua história, que acho que é bastante interessante e tens uma obrigado jornada pelo bastante. convite. Vamos falando. Vamos falando. Um abraço e Um boa abraço. sorte. Obrigado.